Olha, a atmosfera tá pesadíssima na fronteira Paquistão-Afeganistão agora. O material que a gente analisou descreve, assim, uma situação que virou quase um campo de guerra aberto em algumas partes, né? Exato, relatos de artilharia pesada, vilarejos sendo esvaziados. É uma situação de alerta total mesmo. A gente está falando daquela área de Xamã, no Paquistão, e Spin Boldak, lá no Afeganistão. Justamente, bem na linha Duran, aquela fronteira histórica super controversa, né? Que Cabul nunca engoliu direito desde os tempos britânicos e agora é o palco principal desses confrontos bem intensos entre o exército paquistanês e o pessoal do Talibã afegão. E é exatamente essa escalada que a gente vai tentar entender melhor hoje. Nossa conversa aqui vai se basear nas informações de um documento Confronto Paquistão-Afeganistão, Linha Duran em Guerra. Ok, então vamos mergulhar nisso. A ideia é seguir a sequência dos fatos, né? Tentar captar o significado dessa subida de tom militar e o que pode acontecer logo de cara, olhando só o que essa fonte traz pra gente. Perfeito. E é importante fazer essa análise agora porque os eventos das últimas horas, pelo que está reportado, indicam uma gravidade, uma dinâmica bem preocupante se formando ali. Parece que está indo além daqueles incidentes de fronteira mais comuns que a gente via antes. Entendido. Então, começando pelo que está rolando lá no terreno mesmo. O material descreve combates pesados, uma troca de fogo bem séria entre as forças paquistanesas e o Talibã. E o epicentro, como você disse, é essa faixa da linha Duran, ali perto de Xamã e Spin Boldak. Mas o que me chamou muito a atenção foi o impacto humano disso tudo que está relatado. Sim, as informações pintam um quadro bem alarmante para os civis, viu? Fala-se em evacuações forçadas de vilarejos. Forçadas, né? Não é só saiam por precaução. Não, é gente tendo que largar tudo sob o barulho da artilharia, né? O material diz que bombardeios pesados atingiram casas de civis. E a parte humanitária parece ter entrado em colapso. As informações que a gente tem indicam que hospitais locais chegaram a declarar estado de emergência. Imagina o cenário, né? Pedido de doação de sangue circulando porque não para de chegar ferido. É isso. É como visualizar uma comunidade inteira fugindo no meio de explosão e os hospitais que deveriam ser um porto seguro completamente sobrecarregados. Difícil até de imaginar. Essa descrição da fonte realmente mostra a seriedade do confronto em terra, né? Não é coisinha pequena, não. Claramente não são só escaramuças. É um nível de violência que, segundo o relato, desestrutura a vida das pessoas ali. A intensidade parece ser um diferencial dessa vez. E essa intensidade toda não ficou só no chão, né? Aqui a coisa toma um rumo ainda mais sério. A gente viu na fonte que a Força Aérea do Paquistão entrou forte na jogada. Exatamente. E esse é um ponto de virada crucial que o material destaca. A Força Aérea Paquistanesa, segundo consta ali, fez ataques aéreos dentro do território afegão. Dentro do Afeganistão. Isso muda completamente a natureza do conflito. Deixa de ser só uma briga na fronteira e vira uma ação de Estado direta no território do vizinho. E o documento diz quais foram os alvos? Foi só ali na beirinha da fronteira? Olha, o relato sugere que os alvos incluíram, sim, posições do Talibã em Spin Boldak, que já estava no olho do furacão dos combates terrestres. Ok. Mas, e aqui está o ponto-chave, a fonte também fala de ataques contra alvos estratégicos mais para dentro do Afeganistão. Cite especificamente a destruição de instalações militares na província de Kandahar. Instalações militares em Kandahar. Nossa, esse é bem mais fundo, né? Que tipo de recado isso passa, considerando tudo? O que é fascinante aqui e preocupante é essa mudança de escala, de profundidade. Não é mais só responder a tiro na linha divisória, né? Não mesmo. A descrição na fonte é de uma incursão aérea pensada, com alvos específicos, incluindo lugares importantes dentro do país vizinho. Isso, sem dúvida, representa uma escalada militar bem significativa. Uma ação com implicações políticas, militares, muito mais sérias do que as trocas de tiro habituais. Exatamente. Sugere uma disposição para um envolvimento maior, mais direto? E como o Afeganistão reagiu a esses ataques aéreos paquistaneses no território deles?
A fonte traz alguma informação sobre isso? O material que a gente viu relata algo quase imediato e bem alarmante. Horas depois desses ataques paquistaneses, 3 explosões muito fortes foram ouvidas na capital, Cabul. Em Cabul. Mas Cabul fica, a centenas de quilômetros dali de Shaman e Spin Boldak. A fonte faz a ligação direta entre uma coisa e outra? Então, a fonte não afirma categoricamente que uma coisa causou a outra, nem diz quem foi o responsável pelas explosões em Cabul. Entendi. Mas ela apresenta a sequência de tempo. Primeiro, os ataques aéreos paquistaneses, que foram confirmados. Horas depois, essas explosões fortes na capital afegã. A sequência temporal é muito próxima. Muito. E o documento ainda traz relatos de jornalistas lá em Cabul que descreveram ter ouvido barulho de míssil antes das explosões e falam de incêndios, pânico na cidade. A proximidade no tempo é, no mínimo, sugestiva, né? Sugere retaliação ou uma dinâmica de ação e reação se formando. Certo. A fonte não crava a autoria em Cabul, mas confirma a ação paquistanesa anterior. Isso foi admitido oficialmente pelo Paquistão. Sim, e esse é um ponto importante que o material ressalta. O governo do Paquistão confirmou oficialmente que sua força aérea realizou os bombardeios em território afegão. Ah, então não resta dúvida. Exato. Essa confirmação tira qualquer ambiguidade. Não foi acidente, não foi sem querer. Foi uma operação militar deliberada, assumida pelo Estado. Isso eleva muito o nível do confronto. E enquanto tudo isso acontecia, ataques aéreos paquistaneses confirmados, explosões misteriosas em Cabul, como é que ficou a situação lá na zona de fronteira mesmo, em Shaman e Spin Boldak? O caos aumentou? O relato que está no material descreve uma cena de caos, de desordem, de fuga geral. Fala de tanques, veículos militares e muitos civis tentando sair da região da fronteira correndo. Uma evacuação em massa, praticamente. A imagem que fica é de uma retirada caótica mesmo, gente, e até unidades militares tentando se afastar da zona de conflito que só piorava e parecia se espalhar. Sugere perda de controle ali na área, um medo real da escalada. Ok, então a sequência que a fonte nos apresenta é essa. Confrontos terrestres muito intensos na fronteira, Que já eram ruins. daí uma escalada dramática, ataques aéreos do Paquistão confirmados, dentro do Afeganistão, chegando até Kandahar. Alvos estratégicos, importante lembrar. Isso. Depois, explosões fortes em Cabul, embora a fonte não confirme a origem. Mas com relatos de mísseis. E, para completar, um êxodo caótico na região da fronteira. Uma sequência de eventos muito rápida, né? E que parece ter pego muita gente de surpresa pela intensidade. Qual é a avaliação geral da situação agora, com base nessas informações? O cenário descrito é de alerta máximo. As informações que a gente tem citam especialistas que já estão falando em escalada militar grave. Grave, não é mais só tensão. Não, é um degrau acima. E se a gente junta tudo isso que a fonte apresenta, o risco principal que salta aos olhos no material é a possibilidade real, concreta, de que essa escalada vire um conflito aberto entre os dois estados. Paquistão contra o governo talibã do Afeganistão. Exato. Não só briga localizada, mas uma guerra entre os dois países mesmo. Uma guerra declarada entre Paquistão e Afeganistão. Nossas consequências disso para a região seriam gigantescas. A fonte coloca isso numa perspectiva histórica recente, comparando com os últimos anos. Coloca. Sim, e esse contexto de tempo é fundamental para a gente entender a gravidade. O material ressalta que esse nível de confronto direto, especialmente com ataques aéreos de um estado dentro do outro, confirmados oficialmente e assumidos, é algo inédito desde que o Talibã voltou ao poder em Cabul, lá em agosto de 2021. Inédito desde 2021. Por que essa marcação de tempo é tão importante? O que mudou de 2021 para cá que torna essa escalada de agora tão notável? É que desde 2021, claro, tensão na fronteira sempre existiu, né? Teve incidente, troca de acusação, principalmente por causa de grupos militantes que agem ali na área. Sim, isso a gente acompanhou. Mas, no geral, essas coisas eram meio que gerenciadas em níveis mais baixos ou por canais diplomáticos ainda que tenso. Uhum. O que a fonte descreve agora, ação militar estatal direta, confirmada,
tipo esses ataques aéreos paquistaneses confirmados no Afeganistão, isso representa um patamar diferente de confronto. Entendi. Indica, talvez, uma mudança de política ou de paciência, de um dos lados, ou dos dois. A linha Duran, que sempre foi um ponto nevrálgico, virou o palco de uma dinâmica que, segundo o relato, ameaça levar as relações e as ações militares para um nível que a gente não via desde a mudança de regime em Cabul. Certo. Então, para a gente amarrar o que a gente tirou desse material. Sim. Começamos com combates terrestres já bem intensos na fronteira. Sim. Isso escalou para ataques aéreos paquistaneses confirmados dentro do Afeganistão, atingindo até Kandahar. Uma escalada significativa. Depois, vieram as explosões em Cabul e a fuga em massa na fronteira. Caos total ali. E o resultado é esse clima de alerta máximo, com a fonte apontando o risco real de um conflito estatal aberto, numa dinâmica que é inédita desde a volta do Talibã ao poder. Acho que é um bom resumo do que a fonte nos trouxe. Concordo. O que esses eventos, do jeito que são narrados no material, realmente mostram é a fragilidade da estabilidade ali na região, né? E como a situação é volátil nessa fronteira. A caracterização de escalada militar séria. E o risco de conflito aberto, junto com essa natureza inédita das ações estatais depois de 2021, são os pontos de maior gravidade que o texto destaca. Isso levanta um monte de perguntas importantes sobre como o poder está distribuído ali agora e se os mecanismos para segurar conflitos ainda funcionam, né? E como que essa análise focada nos detalhes, na sequência que a fonte apresentou, ajuda a gente a processar uma situação tão complexa como essa? Olha, eu acho que ela oferece uma compreensão rápida dos pontos centrais e da gravidade de um conflito que parece estar se desenrolando muito depressa. Dá um foco, né? Exato. Ao seguir os fatos, confrontos, ataques aéreos, repercussões, confirmações oficiais e avaliação imediata que a fonte traz, escalada grave, risco de conflito estatal inédito nesse formato recente, a gente tem um panorama claro dos componentes-chave dessa crise, como ela foi reportada. Permite focar no que é mais crítico e no significado que a própria fonte está dando para esses eventos. Fica bem claro, então, que a tensão principal que o material descreve é essa iminência de um conflito maior entre o Paquistão e o Afeganistão governado pelo Talibã, com a linha Duran sendo o estopim e o palco dessa escalada militar toda. Essa é, sem dúvida, a essência da situação crítica que o documento que a gente analisou apresenta. Para a gente fechar nossa conversa de hoje, pensando só no que a fonte nos trouxe. Considerando essa natureza inédita que a fonte diz que essas ações estatais têm desde 2021, e essa classificação de escalada militar grave, uma reflexão que meio que surge desses relatos é: quais seriam os limites, né? Ou os gatilhos? Algo que a fonte não especula, claro, mas que a situação descrita faz a gente pensar. Que limites seriam esses? Os limites que poderiam tanto frear essa escalada, quanto, pelo contrário, acelerar a passagem para uma guerra declarada mesmo entre as duas nações. Isso pensando nessa dinâmica de poder que parece ter mudado depois da volta do Talibã. Fica essa pergunta no ar, né? Algo crucial para a gente observar nos próximos capítulos dessa crise, partindo desse cenário bem preocupante que o material desenhou para a gente.